Então, gente, como eu apresentei no início do vídeo para vocês, iremos falar um pouco aqui sobre esse processo de divisão, né? Esse processo de divisão, ele ainda, né, traz bastante dúvidas aos nossos alunos, tá bem? Então, seja aluno de ensino fundamental, alunos de ensino médio, e isso eu digo por experiência própria, essa operação, né, efetuar uma divisão, ainda traz alguns problemas para alguns estudantes. Então, pensando nisso, eu resolvi aqui gravar essa videoaula para que seja aí, né, mitigada essa dúvida em relação a essa operação fundamental. Então, vejam, pessoal, é importante, né, antes de mais nada, a gente saber que num processo de divisão, o que a gente quer saber é quantas vezes um número, ele, vamos dizer assim, ele cabe, né? Falando a grosso modo, ele cabe dentro de outro número, tá bem? Então, nesse caso aqui, quando a gente efetua aqui o algoritmo da divisão, a gente tem que esse primeiro número aqui, que vai ser dividido, tá? Que está representado pelo D maiúsculo aqui, ele é chamado de dividendo. O número pelo qual eu vou dividir é chamado de divisor. O resultado da minha divisão é chamado de quociente, né? Quociente aqui com QU. E o que sobra lá na minha divisão a gente chama de resto. Tá bem, pessoal? Aí vejam só, gente, alguns princípios, eles norteiam aí esse algoritmo da divisão, que muitas vezes a gente faz esse processo e nem percebe. E às vezes, muitas vezes, a gente nem sabe por que é que está fazendo, tá bem? Então, o nosso objetivo aqui é mostrar por que é que determinadas coisas acontecem. Então, vê só. Em primeiro lugar, quero mostrar para vocês aqui uma divisão aqui bem tranquila de se fazer. Eu quero pegar aqui uma divisão que seja exata. Então, o que é que seria uma divisão exata, né, gente? É quando esse resto aqui, né, é quando o resto, ele é igual a zero. Quando o número que eu quero que é divisor, ele cabe uma quantidade exata de vezes dentro do meu dividendo, tá bem? Então, vejam, pegar aqui uma divisão bem simples, pegar aqui 18 dividido por 6. Então, efetuando aqui a nossa divisão, o que a gente quer fazer é descobrir quantas vezes o 6, ele cabe aqui, né? Dentro do 18. Aí você pode pensar, o 6, ele dentro do 18, ele pode estar contido uma vez, pode estar contido duas, isso é verdade. Mas eu quero descobrir o número máximo de vezes que esse 6, eles cabe aqui dentro do 18. Tá bem, gente? Então, o que é que acontece se a gente for contar aqui na tabuada do 6, né? 6 mais 6 mais 6, ou seja, o 6 3 vezes, isso vai dar exatamente 18. E 18 aqui, para a gente chegar em 18, não falta absolutamente nada. Então, essa divisão aqui, pessoal, nós chamamos ela de exata, porque o resto aqui da divisão, ele é igual a zero. Então, nesse exemplo aqui de divisão, nós temos que 18 dividido por 6 é igual a 3. Tá bem? Então, vejam, aqui nós temos que o resto é zero, o dividendo é 18, o divisor é 6 e o meu quociente, que é o resultado da divisão, ele vale exatamente 3. Então, vamos chamar esse primeiro exemplo aqui de exemplo número 1 e eu vou fazer aqui um exemplo número 2 com vocês, para vocês perceberem aqui como é que a gente pode fazer com números maiores. Então, por exemplo, vê só, vamos dizer que agora eu quero fazer aqui 129, certo? 129 dividido por 3, tá? Dividido por 3. Então, aqui, efetuando a divisão, eu vou escrever aqui meu 129 e vou fazer aqui a divisão por 3. Aí, o que é que acontece, gente? Vejam. Então, aqui, né, utilizando aqui o algoritmo da divisão, a gente vai olhar para esse número aqui, 129, olhar para o primeiro dígito dele aqui, né? O dígito da centena aqui, que é o número 1, né? Que é o algarismo 1. Então, se eu for pegar 1 e dividir por 3, a gente não consegue, porque o 1 ele é um número menor do que o 3. Não é verdade? Então, a pergunta ficaria até meio ilógica, né? Quantas vezes 3 dá dentro desse 1 aqui, né? Cabe dentro do 1. Então, não teria como a gente fazer isso. Então, já que o 1 é menor do que o 3, a gente parte para o próximo dígito, que é o 2. Quando eu pego esse 2 aqui, ó, eu estou formando agora o 12, não é verdade?
E 12 é um número maior que 3. Então, eu vou repetir o processo de divisão. Eu vou contar quantas vezes, no máximo, esse 3 aqui, ele cabe aqui dentro do 12. Então, se a gente for contar, ó, 3, 6, 9, 12. Tá bom? Então, 3 ele cabe no máximo 4 vezes dentro desse 12. Vou escrever aqui para vocês, ó, 4. Então, fazendo 3 vezes 4 aqui, isso vai dar 12. E 12, para a gente chegar em 12 aqui, a gente não tem nada, né? A gente não teria resto aqui a princípio. Então, o resto aqui seria 0. Então, se não tivesse esse 9 aqui, a nossa divisão iria terminar aqui. Mas ainda temos que trabalhar com esse 9. Então, o que a gente vai fazer é baixar aqui esse 9, certo? Então, o que é que acontece? Eu vou repetir o processo. Quantas vezes, no máximo? 3, ele cabe dentro do 9. Então, basta a gente contar, né, pessoal? 3, 6, 9. Então, o 3, ele cabe aqui 3 vezes dentro do 9. Então, 3 vezes 3 aqui é igual a 9. E para chegar em 9 aqui, não fica faltando aqui absolutamente nada. Então, temos aqui que a nossa divisão, ela também é uma divisão exata. Então, esse daqui, pessoal, é o princípio, né? É a gente utilizar aqui o algoritmo da divisão para efetuar aí nossos cálculos. Então, vamos efetuar aqui uma outra divisão aqui. Pegar aqui um terceiro exemplo. Uma outra divisão também exata, agora só que por dois algarismos, tá? Então, se eu pegar aqui um exemplo para vocês. Pegar aqui 378. 378 dividido por 18, né? Dividido por 18. Sim, então aqui na divisão anterior, né, gente? Eu não coloquei aqui o resultado, mas o resultado aqui foi 43, tá? Então, fazendo agora aqui, 378 dividido por 18, a gente vai ter o seguinte, ó. 378, fazendo aqui o algoritmo, dividido por 18. Então, não importa por qual número você vai dividir. O processo aqui é exatamente o mesmo. Ó, peguei aqui o 3, ele é menor do que o 18, né, de que o meu divisor. Então, eu vou pegar agora o 7, vou formar 37. Então, se eu pegar aqui esse 37, ele é maior do que o 18. Ou seja, 18, no máximo aqui, quantas vezes ele cabe aqui dentro do 37, tá bem? Então, vamos contar aqui, ó. 18, se eu pegar 18 uma vez é 18, 18 duas vezes dá 36, é uma aproximação aqui muito boa para 37. Então, eu vou pegar aqui 18 duas vezes, que vai dar 36. E esse 36, para chegar em 37, falta exatamente uma unidade. Aí eu vou baixar aqui agora esse 8 e vou formar um 18. Então, é sempre assim, pessoal. O número que você baixou aqui, que é o próximo que você não trabalhou, né? Ele vai formar um novo número aqui embaixo com o resto que ficou do processo anterior. Então, fazendo aqui, quantas vezes 18 dá aqui, né? Dentro de 18, isso seria somente aí uma vez. Porque 18 uma vez é 18. E para chegar em 18 não falta absolutamente nada. Então, temos mais uma vez uma divisão exata. Ou seja, pessoal, se eu fizer 378 dividido por 18, isso vai dar exatamente 21. Então, basicamente, pessoal, o processo de divisão é esse. Tá? O processo é esse. Às vezes o que pega muito aí é que o pessoal não lembra tabuada, não lembra como é que faz multiplicação, e isso torna o processo de divisão muito mais difícil, tá bem? Então eu vou continuar aqui o nosso vídeo com outros casos de divisão, para que a gente tente aí mitigar essas dúvidas, tá? Então vamos lá continuar aqui o nosso vídeo. Vejam, a segunda parte que eu quero falar aqui para vocês é a divisão com acréscimo de 0, tá bem? A gente vai ver aqui como é que faz esse tipo de divisão e por que que isso acontece, tá bom? Então vejam só, eu quero pegar um primeiro exemplo aqui, que é 30 dividido aqui por 4, tá? Então vê só, então eu vou escrever aqui o meu algoritmo da divisão, como a gente viu anteriormente. Então, 30 dividido por 4. Então, lembrando aqui que o que a gente tem que fazer é contar quantas vezes 4 ele dá aqui, né, dentro do 30. Ele cabe aqui dentro do 30. O máximo de vezes que esse 4 pode estar presente aqui dentro do 30. Então, a gente vai ter que contar, né, pessoal, na tabuada do 4. Então, fazendo 4, 8, 12, 16,
20, 24, 28. Então, a gente teria que pegar aqui o 4 7 vezes. Porque 4 vezes 7 é 28. E 28 para chegar aqui em 30, falta exatamente 2, não é? Então, a gente poderia terminar a nossa divisão aqui, pessoal, e dizer que o resto é 2. Ou seja, temos uma divisão que não é exata, tá bem? Mas vejam, a gente vai progredir um pouco mais aqui nesse algoritmo da divisão. E o que é que vamos fazer? Vejam, como aqui sobrou 2 unidades, e essas unidades aqui que sobraram, né, juntando aqui esse 2, ele é menor do que esse 4, a gente vai pegar essas 2 unidades aqui e vai transformar em décimo, certo? Em décimos. Porque, vejam, nessas 2 unidades aqui, nós temos exatamente 20 décimos. Então, aqui, o que é que está acontecendo, né, pessoal? No lugar desse 2 aqui, eu vou colocar aqui exatamente o 20, né, de 20 décimos. Deixa eu escrever em outra cor aqui para vocês. Então, vou colocar aqui que esse 2, ele se transformou em 20 décimos, porque em cada unidade temos 10 décimos. Como temos aqui 2 unidades, temos 20 décimos. Aí, vê só. E agora, gente, o que é que acontece? Se eu estou aqui na casa de décimos, no meu quociente aqui também, eu tenho que trabalhar com décimos. Então, só basta para isso aqui a gente acrescentar a vírgula, não é? E vou continuar dividindo aqui normalmente, gente. Ó, quantas vezes 4 aqui, ele cabe aqui dentro do 20. Então, isso aí seria 5, né, gente? Seria 5, porque 4 vezes 5 é 20. E para chegar em 20 não sobra absolutamente nada. Tá bem? Então, se a gente fizer aí a divisão 30, né? 30 dividido por 4, isso aí vai dar 7,5. Tá bem, gente? Então, vê, quando nós estamos trabalhando, né, pessoal, aí para quem é professor, nós estamos trabalhando na sala de aula, então a gente diz o quê? Na hora que vai fazer a divisão aqui de 30 por 4. Então, observa, a gente faz assim, ó, eu tenho aqui 30, aí eu vou dividir por 4. Aí a gente conta aqui, 7 vezes 4 é 28, para 30 sobra 2. Aí, no processo lá, né, do dia a dia, a gente diz, acrescenta um 0 e uma vírgula. Então, a gente faz automaticamente, ó, um 0 e uma vírgula. Só que muitas vezes o estudante, ele não sabe por que acrescenta um 0 e uma vírgula. É justamente por essa explicação que eu dei aqui a vocês, ó. Esse 2 aqui, 2 unidades, se transformou em 20 décimos, tá bom? Então, por isso que a gente acrescenta aqui um 0. E como eu estou trabalhando na casa de décimos agora, eu acrescento uma vírgula para separar a parte inteira da parte decimal, tá bem? Então, aqui, ó, acrescentando 0 e vírgula, fica 20 dividido por 4, 5, né? E não sobra aqui absolutamente nada. Observa aí que o processo de divisão é exatamente o mesmo. E eu estou explicando para vocês por que é que a gente acrescenta 0 e vírgula, tá bem? Então, dando continuidade aqui ao nosso processo de divisão, eu vou fazer agora 45 dividido por 100. Eu sei, pessoal, que para fazer essa divisão aqui existem várias formas de fazer, mas essa aula aqui é focada para quem está com dúvida no processo de divisão, tá? E muitos dos meus estudantes, eles têm essas dúvidas. Então, o que acontece? Fazendo aqui o algoritmo, 45 dividido por 100, né? Então, o que é que acontece aqui, gente, nesse caso? Vê só. Como esse 45 aqui, ele é menor do que o 100, então, as 45 unidades, eu não vou conseguir dividir de maneira direta por 100. Então, no lugar de pegar essas 45 unidades, eu vou trabalhar de novo com a casa dos décimos, não é verdade? Então, 45 unidades vai dar 450 décimos. Só que como estamos trabalhando aqui na casa dos décimos, eu tenho que trabalhar aqui no meu quociente também com a casa de décimos, tá? Como eu não coloquei aqui ainda número nenhum, eu vou colocar aqui 0 e a vírgula, porque eu agora estou iniciando os meus trabalhos aqui, vamos dizer assim, na casa dos décimos. E vou fazer a divisão normalmente agora. Lembrando que aqui agora não é mais 450 unidades, é 450 décimos. Então, fazendo aqui, ó, quantas vezes 100 cabe aqui dentro de 450. Isso seria aí contando, né? 100, 200, 300, 400. Seria 4 vezes. Então, fazendo 100 4 vezes,
isso dá 400. Para chegar em 450, isso falta exatamente aí 50. Observa que esse 50, ele é menor do que o 100, esses 50 décimos que sobraram. Então, eu vou trabalhar com a próxima casa decimal, que é a casa de centésimo. Então, em 50 décimos, tem quantos centésimos, não é? Então, a gente teria aí 500. Então, eu teria só acrescentar um zero, né, pessoal? Então, ó, 500 centésimos. Então, fazendo aqui as contas, 500 dividido por 100, ou seja, quantas vezes 100 dá aqui, né, dentro do 500, isso seria exatamente 5 e não vai sobrar absolutamente nada. O que é que isso quer dizer, né, gente? Que se eu fizer aí a divisão 45 por 100, isso vai dar aqui exatamente 0,45. E no processo que a gente faz de maneira corriqueira aí, né, de maneira direta, né, no trabalho do dia a dia, quando a gente quer fazer aqui, ó, 45 dividido por 100, colocar aqui para vocês, 45 aqui por 100, a gente já faz de maneira direta o quê, né, gente? Acrescenta aqui um zero, como 45 é menor, zero, e aqui 0, e vamos dividir normalmente. Quantas vezes 100? Cabe 450, seria 4, porque vai dar 400, né, 100 vezes 4, e para 450 vai sobrar aí 50, aí novamente o 50 é menor, aí eu acrescento 0 e vou dividir de novo. Então, cada vez que eu vou acrescentando 0, eu vou passando para décimo, centésimo, milésimo e assim por diante. Então, quantas vezes 100 cabe no 500? Seria exatamente aí 5 e não vai sobrar absolutamente nada. Tá bem, gente? Então, aqui eu espero que fique claro para vocês esse processo de acrescentar zeros na divisão. Por que é que isso acontece? Tá bem? Eu vou trazer para vocês aqui um outro caso de divisão, tá? Então, gente, a terceira parte aqui do nosso vídeo, né? Nós temos aqui o caso de divisão com número decimal, tá? Então, o que é que acontece quando nós queremos aqui dividir por número decimal? Então, nesse primeiro caso aqui, o meu divisor é um número decimal. Então, eu vou pegar aqui a minha divisão. A gente sabe que uma divisão pode ser representada aí como por uma fração, não é verdade? Então, eu vou pegar aqui a minha divisão e vou representá-la através de uma fração. Então, vamos ficar com 312 sobre 0,6. Quando a gente vai fazer, pessoal, a divisão, o que é que acontece? O processo de divisão, né, quando a gente começou a trabalhar no início, a gente sempre utilizava dividendo e divisor como sendo número inteiro. Isso até às vezes... Muitas vezes isso é simples, é mais simples para a gente efetuar a divisão. Então é isso que eu vou fazer aqui. Eu vou deixar aqui, né, esse 0,6 representado aí por um número, vamos dizer assim, eu vou transformar ele aqui em um número inteiro, tá? Em um número inteiro. Então, como é que eu vou transformar esse 0,6 em um número inteiro? Observando aqui a nossa fração, para transformar esse 0,6 em um número inteiro, basta a gente multiplicar aqui, o nosso denominador por 10. Não é? Porque se eu fizer 0,6 vezes 10, isso vai dar exatamente 6. E no processo, pessoal, de fração equivalente, para não alterar minha fração, se eu multiplico o denominador por 10, eu também tenho que multiplicar o numerador. Então, a nossa divisão, que era 312 dividido por 0,6, vai se transformar em quê? 3.120 dividido por 6. Porque eu multipliquei o 312 por 10, que dá 3.120, e o 0,6 por 10, que dá exatamente 6, tá bem? Então, a gente aqui vai efetuar a divisão normalmente, conforme a gente já aprendeu aqui. 3.120 dividido aqui por 6. Então, separando aqui o nosso 3, nosso primeiro dígito aqui, nosso primeiro algarismo, a gente tem um 3 é menor do que o 6. Então, eu vou passar para o próximo e formar aqui o 31, e vou contar quantas vezes 6 cabe dentro aqui do 31. Não é? Cabe dentro do 31. Então, contando aqui, isso aqui, o 6, ele vai caber lá no 31 5 vezes, porque 6 vezes 5 é 30. E para chegar no 31, falta exatamente 1. E agora, vamos trabalhar com 2, ou seja, baixando ele aqui e formando um novo número, que é o 12. Então, quantas vezes 6 cabe aqui dentro do 12? Isso seria 2 vezes e não vai sobrar absolutamente nada. Mas observa que eu tenho aqui o outro zero ainda para trabalhar, né, gente? Esse zero aqui, ó. Então, vou baixar, o que é que vai acontecer?
Se eu fizer aqui 0 dividido por 6, ou seja, quantas vezes 6 cabe dentro aqui do 0, isso seria 0. E não vai nos sobrar aqui nada. Então, se eu fizer aqui, pessoal, a divisão, né, 312 por 0,6, isso dá exatamente aí 520, né? 520. Então, vejam só. Quando a gente fez aqui esse processo de divisão, né, o que é falado aí nas aulas, eu mesmo falo isso direto. A gente tira o 0, a gente tira a vírgula do 0,6 para transformar ele em 6. Aqui, ó, tira a vírgula, né, para ficar aqui um 6 e acrescenta um 0 no 312, ou seja, vai ficar 3.120 dividido por 6. Mas eu quero, pessoal, que vocês entendam esse processo. Por que que a gente tira a vírgula e acrescenta um 0, né? Aí a gente justifica na aula, porque tem uma casa decimal aqui. Aí a gente acrescenta mais um zerinho aqui. Mas por que que isso acontece? Por conta desse processo aqui, gente, de frações equivalentes. Tirar essa vírgula daqui equivale a multiplicar esse número por 10. E acrescentar o 0 aqui também equivale a multiplicar o 312 por 10. Tá bem? Então aqui na nossa segunda divisão, nós temos 75 centésimos dividido por 25. Então o processo aqui é o quê? Retirar a vírgula. Como tem aqui, ó, 2 dígitos após a vírgula, 2 casas decimais, a gente acrescenta 2 zeros. Mas por que é que isso acontece, pessoal? Porque eu estou transformando esse 75 centésimo em número inteiro. Então, representando aqui para vocês verem, vê só, eu tenho 0, deixa eu ajeitar aqui. Então, eu tenho, ó, 0,75 dividido por 25. Lembrando que eu quero transformar aqui esse 0,75 em número inteiro para efetuar a minha divisão. Tá bem? Então, vê só, para transformar esse 0,75 em número inteiro, basta a gente multiplicá-lo por 100. Isso 100 por quê, né, gente? Porque aqui estamos trabalhando com centésimos. E se eu multiplico o numerador por 100, eu também tenho que multiplicar o denominador por 100. Então, vamos ficar com o quê? 75 agora inteiro, né? Dividido por 25 vezes 100, que é exatamente 2.500. Então, essa divisão aqui, a gente pode escrever como sendo 75 dividido aí por 2.500. Mas o que é que a gente sabe, né, pessoal? Que desse processo que eu já falei para vocês na aula de hoje, esse 75 aqui, ele é menor do que o 2.500. Então, o que foi que a gente já viu aqui na aula de hoje? Que quando isso acontece, né, esse 75, a gente vai transformar ele em décimos. E para a gente não ficar aqui demorando muito, a gente pode aqui somente acrescentar um 0. Não é verdade? Como eu estou trabalhando com décimo agora, eu acrescento um 0 e uma vírgula. Só que o que foi que aconteceu? O 750 ainda é menor do que o 2.500. Então, agora eu vou trabalhar com um centésimo, ou seja, acrescentando outro 0. Não é verdade? E, como eu acrescentei outro 0 aqui, estou trabalhando com centésimos, eu vou acrescentar aqui também outro 0 para trabalhar com centésimos, né? Então, aqui, ó, quando eu coloquei aqui 0, o primeiro dígito é décimo, e agora vamos trabalhar com centésimos. Agora sim, pessoal, o que é que está acontecendo? Esse 7.500 é maior do que 2.500. E quantas vezes 2.500 cabe dentro de 7.500? Isso é exatamente aí 3 vezes, não é? Porque 2.500 vezes 3 é 7.500 e não vai sobrar aqui absolutamente nada. Vai sobrar 0, não é, pessoal? Então, essa divisão aqui, se eu escrever aqui de vermelho para vocês, essa divisão aqui, 0,75 por 25, isso aí vai dar exatamente 0,03, ou seja, 3 centésimos. Então, gente, isso era o que eu queria falar para vocês aí sobre divisão, né? Como eu falei no início aí do vídeo, eu tenho muitos estudantes com dificuldades em divisão. E para a gente praticar aí, eu vou deixar uma lista de exercícios, tá? Na descrição do vídeo, para que vocês aí tentem resolver problemas que envolvem divisão para a gente praticar. Porque vocês sabem que para a gente aprender matemática, né, gente, nós precisamos aí praticar bastante. Então, eu espero ter ajudado, né? Espero aí ter contribuído ajudado aí a tirar essas dúvidas de vocês. E a gente se encontra aí numa próxima videoaula aqui no nosso canal. Então, tchau, tchau para vocês.